Em peça, fala aí, 30 segundos. 10 horas e 25 minutos. Pois não, João? Pitoli, em um ofício enviado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investiga os atos do dia 8 de janeiro, o Exército Brasileiro informou que a corporação não foi acionada pelo Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, da Presidência da República para atuar e conter a população durante os eventos do dia 8 de janeiro que aconteceram em Brasília. A resposta foi enviada ao colegiado a partir de ofício do senador Sérgio Moro. Ao não ser informado previamente sobre a necessidade da presença de tropas, conforme prevê o Plano de Operações Escudo do Planalto, o Exército destaca no documento assinado pelo general Francisco Montenegro Júnior que a falta de comunicação impossibilitou o desdobramento prévio da adoção de um dispositivo preventivo de segurança. O general explicou ainda que houve a convocação de forma verbal às 11h45 da manhã ao Comando Militar do Planalto para o emprego de um pelotão de choque com 30 militares. Ao longo do dia 8 de janeiro, o Exército enviou 350 militares, dos quais 198 formaram a primeira turma que chegou ao Palácio 30 minutos após ser acionada. Isso seria ao 12h30. Após o início das invasões, às 4h50 da tarde, outros 85 militares da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto foram deslocados também. Já às 5h50 da tarde, mais 40 militares do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas atuaram na contenção dos manifestantes e na desocupação das áreas que foram invadidas e depredadas do Palácio. O ofício enviado pelo Exército foi conferido pelos órgãos responsáveis, Pitoli. Alguma dúvida que o G. Dias tem que ser preso imediatamente? Alguém tem ainda alguma dúvida que esse cidadão tem que ser preso imediatamente? Alguém ainda tem alguma dúvida que G. Dias não está preso até aqui porque também pode levar junto com ele outros? Porque eu também não vejo o G. Dias agindo sozinho? É a minha percepção, é a minha opinião. Não é uma notícia, é uma opinião, é uma percepção. Hoje é necessário deixar claro, né? Você acha que ele agiu sozinho? Você realmente acredita que G. Dias agiu sozinho? Não informou esse, não informou aquele, adulterou o relatório, segundo a Folha de São Paulo e tal? Você acha que tudo isso aí sozinho? Por isso que não pode baixar a guarda. Não pode baixar a guarda. Ou ele agiu a mando de alguém, junto com alguém, a sua sombra, ou ele ser sombra daquele, aquele que ele era sombra, participou disso, mas alguém participou dos outros poderes, do Legislativo, do Judiciário. Fica cada dia mais evidente que, além de que deveria estar preso, G. Dias é uma bomba relógio que pode implodir a República. Quem já dizia isso, você sabe muito bem, Marcos Duval, certo? Certo. Duval dizia isso, né? Inclusive que G. Dias seria preso, dizia que Dino ia junto, dizia que cairia Quem concorda, Lula. deixa o like. Então, Deixa o like aí. Entenda Quem não concorda, a dimensão disso. deixa o dislike. G. Dias só está solto porque ele está solto para proteger alguém, muito provavelmente. Ou, o termo que eles gostam de usar, supostamente. É assim que funciona. Agora, diante de tudo que a gente está acompanhando ali, é difícil acreditar, né? Que pode dar certo um país que mantém um cidadão desse fora da cadeia e o Coronel Naime ainda preso. Vamos lá, 10 horas e 29 minutos. Ô Edson, põe para mim na tela, por gentileza, o Pix. Tá, final de mês, eu entendo. Hoje é 28, meu. 28, 29 e 30, se tiver boleto na mão, você joga para cima para sortear quem vai se dar bem, não é assim? Eu entendo, mas eu estou falando de R$ 3,40. R$ 3,40. Se você puder me ajudar, tá aí a chave Pix para você. É o nosso CNPJ 45 002 441 0001 60. O que eu estou pedindo agora? É para outra sexta-feira a gente honrar os compromissos aqui, graças a você, que há 7 meses nos mantém em pé.
há 7 meses. É você que mantém isso aqui em pé, graças à sua confiança e à sua colaboração. Chave Pix, Faz 45... Faz um break para mim. Agradecer demais a interação de todos vocês que estão aqui com a gente no chat. Tá? É muito importante essa participação em massa. Eu não consigo colocar os comentários nesse momento aqui, mas eu estou lendo todos. Tá? Então o que eu peço? Continuem interagindo dessa forma, com inteligência, sem palavras de baixo calão, sem ofender o amigo que pensa diferente. Tá? Que são bem-vindos todos os brasileiros que querem um país melhor, transparente, justo e honesto. O que não é bem-vindo é censura, é restrição, aqui você só pode falar isso ou você pode falar aquilo, é o que a gente repudia. Também repudiamos violência, né? E não aceitaremos ofensas de baixo calão e essas coisas. Mas você tem toda a liberdade do mundo para externar sua opinião, o que tem aí no seu coração, o seu sentimento de revolta ou de indignação. E se você concorda com as palavras do senador ou do deputado que está aqui com a gente, por favor, deixa o seu joião. Se não concorda, pode deixar o dislike. O importante é você interagir. E claro, se inscreva aqui no nosso canal. A gente está aí chegando a 100 mil inscritos aqui nessa família do canal Consignado Inteligente. E é muito importante que você esteja com a gente nessa luta, tá? Fico muito feliz e continuaremos aqui assistindo para ver aonde vai chegar. Aonde vai chegar isso, meus amigos? É a pergunta que eu deixo para você. Você está satisfeito com o país que a gente tem hoje? Você está feliz com esse Brasil? Esse é o Brasil que você quer para os seus filhos e netos? Fala aqui para mim no comentário. Fala também a cidade de onde você está assistindo essa live. E se você for aposentado, se você trabalha, me fala qual cargo que você ocupa. Tá bom? Tudo isso é muito importante. Participe. Aqui no canal não é meu, o canal é nosso. Vamos lá. Para mim é desumano, sem nenhum trocadilho. O João me dizendo aqui que em algumas publicações esses medicamentos, um deles é para hepatite B. Em outras publicações, inclusive onde eu li, trata de DSTs. Tanto a hepatite B quanto as DSTs, João, a gente está falando de algo realmente muito pobre, onde há uma disseminação de problemas e doenças que poderiam ser evitadas. E, de novo, é o Brasil olhando só para a consequência, não cuidando da causa, para não atingir o governo de Miguel Dias-Canel, viu, João? Sim. Eu acho que é importante a gente deixar claro que vejo o fim é o mesmo, né? O fim é o mesmo, infelizmente. Emílio, e com relação à participação do Coronel Naime ontem na CPMI, você acompanhou alguma coisa? A gente já demonstrou aqui para a audiência que nós temos hoje uma inversão de valores no Brasil, onde um coronel da polícia que estava, né, de folga, férias, vestiu a sua farda, foi à Praça dos Três Poderes, prendeu vândalos, se feriu com rojão e está preso há quase 5 meses, vendo a saúde definhar, vendo o filho que tem problemas severos de saúde, hidrocefalia, síndrome de Anochiari, enfim, também tendo a saúde piorada. Como você entende, na condição de um homem da aeronáutica, essa inversão de valores, hein, Emílio? Bom, vamos lá. O Coronel Naime, ele é um preso político dessas narrativas da esquerda. O que aconteceu, eu vi também, antes de eu falar o que eu estou pensando em falar aqui, né? O deputado federal Marcon, ele fez um brilhante discurso ontem, né, na CPMI. Amanhã ele vai estar aqui conosco, né, Vitória? Sim, às 9 horas da manhã. E ele falou exatamente tudo que precisava ser dito. E o que está acontecendo em relação ao 8 de janeiro, vou fazer agora uma análise mais ampla. É bem claro. O 8 de janeiro ele precisava acontecer para a esquerda. Por quê? Qual era o contexto? Nós tínhamos milhões de brasileiros nas ruas em frente aos quartéis e precisava acontecer algo para tirar essa população de lá. As Forças Armadas, elas falaram em dezembro, né? Elas falaram em dezembro que não iriam tirar as pessoas da frente dos quartéis porque elas estavam ali exercendo um direito legítimo e não estavam, desde que não atrapalhassem o direito de ir e vir de terceiros, né? Desde que não atrapalhasse a circulação de quem estivesse passando ali pelas ruas nas proximidades dos quartéis.
Bom, a esquerda ela precisava desesperadamente tirar esses manifestantes das ruas. Em dezembro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, já estava tentando criminalizar... A gente já volta com o vídeo, tá? Eu não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde ou de noite, seja bem-vindo, tá? Você está no canal Consignado Inteligente, jornalista Thiago Parigiani aqui. É o que eu sempre falo para vocês. O nosso país hoje está com um Congresso posicionado à centro-direita e com o presidente de esquerda. Então, acontecem essas coisas, né? E a gente fica aí sujeito a ter 4 anos de patinação. 4 anos secando gelo. Isso tem que ser resolvido. O país tem que voltar a andar. Hoje não é um governo anticorrupção que a gente precisa. É um governo economicamente ativo para colocar esse país no trilho novamente. Para começar a pôr dinheiro no seu bolso. Não é jogar picanha na tua mesa. É dinheiro no seu bolso. E aí você decide se você quer comprar picanha, se você quer comprar carne moída, se você é vegano, você vai comprar uma abóbora. Como já quiseram trocar picanha esses tempos aí por abóbora, né? Então é isso. O que eu peço para você? Comente aqui, tá? Interaja aqui. A sua interação é que faz valer a sua presença aqui nesse canal. Então nós precisamos do seu comentário. Nós estamos aqui ao vivo interagindo a todos os seus comentários. Você comenta a sua opinião. O canal Consignado Inteligente está sempre aqui ao vivo fazendo monitoramento. Eu não consigo colocar o seu nome aqui na live, mas estou lendo o seu comentário e estou aqui interagindo com você. A live começa e termina por isso, porque a gente está aqui no chat fazendo essa função. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para você estar aqui com a gente. O foco é o chat, para a gente debater as ideias aqui. E com as ideias que você coloca aqui no chat, a gente cria pautas e traz novos conteúdos aqui para o canal Consignado Inteligente. Ok? Conto contigo, patriota. Deixa aqui o seu recado, o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos continuar assistindo. O ato de você ser contrário ao governo Lula, né? E o único jeito de acontecer essa retirada da população era acontecendo um tal do dia 8 de janeiro. E aí, esse dia 8 de janeiro, e aí vamos recorrer aí aos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Quando a gente vê um tipo de manifestação como essa, que aconteceu no dia 8 de janeiro, né, e você quer saber quem são os responsáveis por isso, você pergunta quem são os beneficiados com o dia 8 de janeiro. Quem saiu beneficiado com tudo isso? Não foi a direita, não foram os patriotas, não foram os conservadores que estavam lá protestando contra a eleição de um homem que era um ex-presidiário, o responsável pelos maiores crimes de corrupção no Brasil, isso conclusões dos processos que ele respondeu e que ele nunca foi inocentado. Muito pelo contrário, os processos foram transferidos e voltaram à estaca zero por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ele nunca foi inocentado. Ninguém conseguiu provar que tudo que ele fez em relação à corrupção, como por exemplo o sítio de Atibaia e o triplex do Guarujá, ele não tivesse envolvimento ou culpabilidade. Tá? E aí eles estão vivendo de narrativa, eles vivem da narrativa do 8 de janeiro. E agora que finalmente nós temos uma CPMI aberta, o que eles fazem? Eles começam a emplacar narrativas, eles vão lá para o 7 de setembro, eles vão lá para o período das eleições, eles começam a criar um monte de obstáculos para que a gente consiga de fato chegar aos responsáveis do 8 de janeiro. E minha pergunta é, houve prevaricação em relação ao dia 8 de janeiro? A ABIN informou, né? Há indícios e provas que sim. Eles sabiam que poderia acontecer invasão? Era interesse do atual governo que ocorresse uma depredação? Outra pergunta, haviam infiltrados? Quem foi beneficiado com tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Emílio, e o coronel ontem deu todas as dicas, né? Todas eles não querem chegar nos resultados. Eu vi você falando antes de eu entrar aqui. Eles não querem chegar no resultado, eles querem manter a narrativa. A esquerda vive de narrativa. E o pior de tudo é o seguinte, que quando a gente vai discutir com eles, quando eles nos arrastam para o campo baixo de discussão e de barraco, e a gente acaba perdendo, porque eles são experts
em fazer barraco e criar narrativas. Emílio, e antes de falar do livro que você traz hoje para a gente aprender mais com a tua livraria conservadora, eu queria só mais um ponto porque você vive os bastidores de Brasília, para tentar entender. Retomada hoje do julgamento do presidente Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Tem peixe graúdo, peixe grande do PT, já admitindo ser um tiro no pé, tornar Bolsonaro inelegível. Né? Tem fala, inclusive, de gente graúda do PT nesse sentido. Bolsonaro tem tentado se manifestar ao longo dos últimos dias, mostrando justamente o seguinte: vocês até podem me tornar inelegível, mas a minha força como cabo eleitoral vocês não vão tirar. Qual é a tua avaliação, olhando para os bastidores de Brasília, com a experiência que você tem? Essa decisão já está tomada? Bolsonaro já pode se considerar inelegível diante do que temos hoje previsto para as 19 horas no TSE, Emílio? Bom, a inelegibilidade do presidente Bolsonaro, infelizmente, é favas contadas. Mas a inelegibilidade dele vai ser uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo para a direita. Uma derrota porque o presidente Bolsonaro não deve poder concorrer nas eleições de 2026 como candidato à presidência da República, mas é uma vitória porque o Bolsonaro ele vai ser um cabo eleitoral imbatível. A direita vai se mobilizar como nunca antes no Brasil. Nós teremos as eleições de 2024, em que nós poderemos fazer uma base que nós não construímos em 2020. Isso aí vai ser um tremendo tiro no pé da esquerda, Pitoli. Pode anotar isso que eu estou falando, que para a direita, por incrível que pareça, o Bolsonaro vai ficar muito maior do que ele é. Emílio, aliás, quero dividir um negócio contigo que a gente vem acompanhando. Há uma percepção da direita mundial, há um despertar da direita mundial. E aí, para quem já trabalhou em campanha eleitoral, por menor que seja a cidade e tal, já ouviu falar em onda, né? Quando se cria uma onda, por exemplo, a onda bolsonarista de 2018. Quando se cria uma onda e o assunto é campanha eleitoral, é muito difícil contê-la. É muito difícil conter algo, né, que cria uma força, né, que ninguém consegue conter, barrar, segurar, enfim. Eu começo a perceber, Emílio, diante dos noticiários, né, da situação da Europa, do que acontece na Argentina, da situação de Biden, a gente começa a notar que há um despertar mundial da direita, que não conhece o tamanho da sua força, parece que não tem espelho em casa, né? Sabe aquele cara que não tem espelho em casa, não consegue entender o tamanho que tem, né, para dimensionar e mensurar a força que tem para lutar por algo? Eu começo a perceber, Emílio, que há um despertar da direita mundial. Bolsonaro pode ser aqui, na América do Sul, o propagador dessa onda. Milei, na Argentina, por exemplo, né, que aparentemente deve ser, né, sair vitorioso na disputa desse ano, enfim. Trump ou DeSantis ali nos Estados Unidos, né, diante de tudo que a gente está vendo e vivendo com relação a Joe Biden, enfim. Você acha que há essa onda, há esse despertar da direita e agentes como o presidente Bolsonaro podem sim fazer a diferença? Pitoli, muito interessante essa sua pergunta, porque nesta semana a Grécia ela elegeu um presidente de direita. Na Europa, nós já temos presidentes de direita nos seguintes países: Itália, Suécia, Polônia, Áustria e Hungria. Eu falei sobre isso hoje de manhã, por isso que eu estou com todos esses países na cabeça. Pô, sem saber, eu não sabia disso, Emílio. Que bom, que bom. E olha só que interessante a análise histórica disso. A Grécia ela sofreu nos últimos 10, 15 anos com moratórias, né, foram lá para baixo, se endividaram, e aí hoje a Grécia está voltando, elegendo presidentes de direita. A Polônia, a Hungria e a Áustria foram países que sofreram muito na Segunda Guerra Mundial com o nazismo e depois com a cortina de ferro, com a influência da União Soviética e com o socialismo e o comunismo ali até o início até a queda do Muro de Berlim. A Polônia, a Áustria a Polônia, a Áustria e a Hungria, principalmente a Polônia e a Hungria. O comunismo hoje ele é considerado crime na Polônia. Na Hungria eu não me recordo. Então a gente vê ali essa onda,
né? E países, principalmente países que já sofreram ou com crises econômicas financeiras, como a Grécia, ou com o comunismo, como a Hungria e a Polônia, que hoje estão se endireitando literalmente. E isso aí, os países aprendem ou pelo amor ou pela dor. E a gente vê isso também no estado mais politizado do Brasil, que é Roraima. Lá eles não votam no PT. Por quê? Porque eles aprenderam que na Venezuela eles viram o que aconteceu na Venezuela. Ninguém falou para eles o que aconteceu na Venezuela. Eles vivenciaram a Operação Acolhida, eles vivenciaram ali em Roraima a fuga de refugiados venezuelanos, um país que era para ter 30 milhões de habitantes e hoje tem 21 milhões de habitantes e tem a renda per capita mais baixa da América, de toda a América, inclusive mais baixa do que o Haiti. Então, é por isso que está ocorrendo esse endireitamento, essa onda de direita no mundo aí, por causa da própria esquerda, que não soube governar ou que investiu em socialismo, comunismo, ou que destruiu a economia, como por exemplo na Grécia. E ninguém segura uma onda, hein, Emílio? Ninguém segura. Ninguém segura. Emilião, qual é a dica de livro que você traz pra gente hoje? Aliás, eu gosto muito de aprender com as tuas dicas, Emílio. Bom, vamos falar sobre o livro que eu tenho aqui, que é a Escola de Frankfurt e o início da nova esquerda. 1930 começou na Europa uma onda de doutrinação em universidades, e essa onda começou na Alemanha. Então a esquerda ela viu que ela não tinha condições de conquistar o mundo por meio de revolução, como preconizava o Marx, e aí eles partiram para a doutrinação, trocaram a revolução pela doutrinação. Isso tudo começou aqui, ó, em 1930, na década de 30, na Alemanha. E aí depois é que veio Gramsci na Itália com essa ideia de doutrinação. E infelizmente isso está tomando conta aí das universidades brasileiras e das escolas brasileiras até o dia de hoje. Então nós adultos, né, que já passamos aí da fase da adolescência, da juventude, é que estamos tentando endireitar o Brasil e coibir essa doutrinação ideológica que é tão prejudicial para o Brasil. Na educação e na cultura, né, Emílio? Na educação e na cultura. E como eu gosto de falar, né, a guerra cultural ela precede a guerra política. Primeiro a gente tem que ganhar no campo cultural para depois ir para o campo político, né? Não adianta a gente não ter base cultural e querer vencer uma guerra política. E o que esse livro traz no seu conteúdo, Emílio, especificamente? Olha, ele fala basicamente ali sobre a questão da doutrinação, a reunião de professores da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, que começaram se deram conta que era importante doutrinar os alunos para criar uma mentalidade socialista. E isso tudo nos anos 30, lá na Alemanha, no coração da Europa. Emílio, eu vou fazer um relato. Aliás, qual o telefone? Vai ser pelo WhatsApp esse aí também, Emílio?